dízimos e ofertas, por receber desse lugar a tua bênção, e por manter esse lugar, e tantas outras coisas que o Senhor quer fazer através desse lugar, nessa cidade e em muitas vidas. Nós oramos e abençoamos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé? Vamos cantar com muita alegria. Enquanto cantamos essa primeira canção, você pode vir aqui à frente devolver dízimos e ofertas e a sua contribuição. Essa luz pode deixar acesa aqui para mim, essa daqui, para o pessoal devolver dízimos e ofertas. A tua cruz, o meu fardo, o meu pecado apagou, e hoje tudo novo se fez. Santidade é a minha adoração. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador. A tua cruz, o teu fardo, o meu pecado apagou, e hoje tudo novo se fez. Santidade é a minha adoração. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador. Só a igreja declare: Cordeiro Santo, Cordeiro Santo, amado. Eu acho que você pode cantar mais forte, vamos lá. Cordeiro Santo, amado Salvador. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Tu és Senhor. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador. Aleluia. As crianças de 3 a 8 anos podem vir aqui à frente, por favor, juntamente com seus facilitadores. Vou aproveitar para convidar a mamãe Ana Beatriz para trazer a Ana Paula, que também quer uma oração especial hoje. Nós vamos orar pela Ana Paula, e a mamãe Ana Beatriz vai trazer aí a pequena Ana Paula para a gente poder fazer uma oração por ela, enquanto as nossas crianças estão se preparando. Olha ali, 3 a 5 anos, pessoal, e 6 a 8 do carro. Isso, o pessoal de 3 a 5 aqui, e de 6 a 8 lá. Cadê a Ana Paula? Vamos orar. Vou convidar o presbítero Luiz Carlos. Luiz, está aqui pertinho de mim, aproveitar você. Vamos fazer uma oração pela vida da Ana Paula, certo, mocinho? Vamos abençoar você e também todas as nossas crianças aqui, Luiz. Ana Paula. Pai Santo, na Tua presença, Pai, como é bom, como é maravilhoso, Pai, podemos estarmos aqui, o Senhor nos dá-nos essa oportunidade. Pai, agora nós estamos orando por essa pequenina, pela Ana Paula. Pai, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Deus que tem cuidado de todos, ó Pai. Agora, muito em especial, coloca a vida dessa pequenina nas Tuas mãos.
Oh Pai, que o teu anjo esteja acampado ao seu derredor, guardando e abençoando os pais, a família, abençoando a saúde. Derrama a tua bênção, Senhor, sobre esta pequenina, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podem sair, crianças, e os nossos intercessores vêm aqui à frente. Nós vamos orar por você que está na segunda, terceira e quarta semana de campanha. Enquanto nós cantamos essa canção, você pode vir aqui à frente e receber a sua oração. Só queria pedir que você que vai ficar no seu lugar aproveitasse para adorar. As canções estarão aqui no telão, nossa equipe estará ministrando. Então, enquanto cantamos, você pode adorar no seu lugar. E você que está na segunda, terceira e quarta semana, nós queremos orar por você. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Eu quero te servir. Usa-me, eu sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui.
Hoje nós estamos então começando essa nova série de mensagens que fala sobre o Diário de um Vencedor. Mas antes de começar essa série, eu gostaria só de lembrar uma coisa a você. Você que está vindo de moto na nossa comunidade, tá? Nós preparamos um estacionamento mais especial para vocês, para a sua motoca ficar bem guardada e bem protegida diante de algumas ameaças que nós sofremos, né? Diante da criminalidade. Então, sua moto vai ficar bem guardadinha aqui no cantinho, num lugar separado. Então, assim que você chegar com a sua moto, você pode estacioná-la no nosso estacionamento, num lugar específico que tem a placa, a sinalização, e o nosso pessoal do estacionamento vai estar orientando você também ali para melhor guardar a sua moto. E também, nós estamos preparando um lugar para você poder guardar o seu capacete. Às vezes fica meio desconfortável colocá-lo aí debaixo dos pés, do lado da cadeira, deixar no hall de entrada, e nós estamos preparando para ficar mais confortável para você diante da quantidade de pessoas que também têm visitado nossa comunidade de moto, um veículo mais fácil, mais rápido, mais barato, e você tem estado aqui conosco, né? A gente quer aproveitar essa oportunidade, poder fazer o melhor para você, para que você possa continuar vindo e aproveitando também conosco esse tempo, tá bom? Então essa série de mensagens, nós vamos estudar sobre a vida de Josué. Josué é o sucessor de Moisés. Josué é aquele que vem depois do grande e um dos maiores líderes de Israel. Imagine só você, a responsabilidade de você, dentro da sua empresa, ter que suceder um homem que esteve no cargo durante 40 anos. E que durante 40 anos ele conseguiu conduzir não apenas um povo, não apenas, ou melhor, um departamento, não apenas um setor, mas dirigiu um povo inteiro, de aproximadamente 800 mil homens. O que a gente poderia multiplicar entre mulheres e filhos, essa conta ficaria inimaginável, não é verdade? Josué é essa pessoa que vai receber o bastão de entrega. Josué vai receber essa palavra de Deus para dizer: eu estou te dando agora uma nova responsabilidade, um novo caminhar. Eu estou te dando uma promoção muito especial. E você agora, Josué, vai suceder um dos maiores líderes que já pisaram na face da terra, o Moisés, e você vai ter a responsabilidade de fazer com que esse povo saia do lugar onde está, atravesse esse Jordão e chegue do lado de lá para conquistar a terra prometida, a terra de Canaã. Bom, à primeira vista parece que não se trata de algo muito preocupante. À primeira vista parece que não se trata de algo muito desafiador. Afinal de contas, era simplesmente o Josué levantar a bandeira, tocar o trompete, ou os trombones, ou as trombetas, e daquele lugar eles se levantarem, atravessarem o Jordão e herdarem a terra de Canaã. Mas não era tão simples assim, porque quando Moisés, ele deixa o legado, e Moisés deixa o ministério dele para Josué, a terra de Canaã ainda estava ocupada, ainda tinha pessoas habitando naquele lugar. Ou seja, Josué deveria não apenas atravessar aquele povo, o povo reconhecê-lo como líder, mas também deveria, acima de tudo, conquistar essa nova terra. Por isso, se tem uma palavra que caracteriza, se tem uma palavra que a gente pode entender na vida de Josué, é a palavra conquista. Vitorioso, vencedor, um homem que sai do estado zero para se tornar uma pessoa que vai agir em prol do reino e vai conquistar determinadas localidades. Então, imagine você nessa situação. Você está do lado de cá do Jordão. Você está paralisado diante de uma grande responsabilidade, diante de um grande compromisso. E agora você tem que atravessar. Mas o Josué, além de tudo, até esse momento, ele tinha sido o auxiliar do Moisés. Até esse momento, ele tinha sido o aprendiz. Até esse momento ele tinha sido o estagiário de Moisés. Ele ficava ali assinando documentos, talvez despachando, o office boy do Moisés. Quando Moisés precisava de alguma coisa, levantava o Josué e falava: pode deixar que eu faço, eu pago a conta, eu debito o cartão, eu visito o cliente, eu resolvo as coisas, é comigo mesmo. Agora o Josué é promovido a estado de líder. Então, do lado de cá do Jordão, esse homem começa a pensar: e agora? O que eu faço? A partir do momento que eu passar esse Jordão, a partir do momento que eu atravessar esse rio, eu vou deixar de ser o estagiário, eu vou deixar de ser o discípulo, eu deixarei de ser o aprendiz e passarei a ser o líder. Que emoções será que vinham no coração de Josué? Que sentimentos será que vinham no coração desse homem que agora tem uma responsabilidade desse porte e desse nível? Será que medo, receio, inquietação, autoconfiança, autossuficiência? O que será que vinha no coração de Josué? Eu imagino, lendo as escrituras, que esse homem tremeu de medo,
que esse homem se acovardou diante dessa mensagem. Eu penso no Josué, quando ele recebe a notícia da morte de Moisés, agora acuado, escondidinho, falando: não me encontre, não é comigo, Senhor, não é comigo porque esse povo é grande demais, não é comigo porque esse povo é teimoso demais, não é comigo porque a terra de lá tem gigante demais, e a gente já sabe disso, e há 40 anos atrás eu fui lá para dar uma verificadinha, e eu voltei dizendo que dava certo, que a gente podia encarar a terra, mas agora eu estou meio preocupado, eu estou achando que os gigantes cresceram ainda mais, porque o Josué foi um dos 2 espias, né? Ele e a Caleb apenas, que voltaram dos 12, e voltaram e falaram assim: dá para encarar a terra é nossa. Os outros 10 falaram: não dá para encarar não, o negócio é violento, o gigante, a terra é boa, mas o gigante é demais. E então Deus disse, por causa de Josué e Caleb, que são os mais jovens, uma geração inteira vai ter que passar no deserto, e depois eles sim, Josué e Caleb, que vão entrar na terra prometida. E isso de fato está acontecendo agora, nessa série de mensagens. O Josué está entrando na terra prometida com uma grande responsabilidade. Passo ou não passo o rio? Vou ou não vou além? Assumo ou não assumo a minha posição? Moisés está morto, agora é sua vez, Josué. Você também não se sente um pouco assim? Você também não sente que tem um Jordão para você atravessar? Uma decisão muito importante a ser tomada e que pode mudar o rumo da sua vida. Talvez uma mudança de emprego, talvez uma mudança de cidade, talvez uma mudança de faculdade, talvez uma mudança de curso, talvez uma decisão que vai envolver o seu estabelecimento comercial, a sua empresa, uma decisão que vai alterar o comportamento dos seus filhos dentro de casa, uma decisão que vai mudar a sua posição dentro da empresa onde você trabalha. Você também não tem um Jordão que você está olhando e que você diz: vou ou não vou? Um tratamento médico que você precisa enfrentar, uma cirurgia que você está preocupado em fazer, uma conversa com um cônjuge que você fala que essa deveria ser a das mais delicadas possíveis, aquele Jordão que você fala: a partir do momento que eu atravessar, a minha vida vai mudar. Então, o que eu faço do lado de cá? Talvez seja assim que você esteja se sentindo, fazendo essas perguntas a respeito de você mesmo. Você tem um Jordão espiritual, um Jordão mental, que é a sua barreira, que é a sua fronteira espiritual, entre onde você está e onde você quer chegar a estar. Mas, agora você está com medo, agora você está covardada, agora você está tímido, agora você está cheio de medo. Se eu tomar essa decisão, o que pode acontecer? Se eu tomar a decisão de seguir a fé, o que minha família pode pensar? Aí está o seu Jordão diante de você, e você do lado de cá, imaginando como reagir a isso. Covardado, com medo, receosa. Quais são os sentimentos que estão no seu coração agora borbulhando? Muito parecido com o nosso amigo Josué. O que Josué fez? O que Josué recebeu? O que Josué experimentou para que ele pudesse ser um líder tão famoso quanto Moisés, ultrapassar aquele Jordão e encarar de frente os seus desafios? O que será que Josué enfrentou e experimentou? Então, o tema dessa noite que eu gostaria de falar com vocês está relacionado ao chamado de Josué. É o capítulo 1, é o início da vida desse homem. E eu queria que você não perdesse nenhum dos capítulos, para que você pudesse saber, do começo ao fim, como foi a vida de Josué. E o tema de hoje, o capítulo de hoje, nós vamos falar sobre o desafio. Porque para mim, Jordão é desafio. Josué se levantar é desafio. Atravessar é desafio. Porque ele sabia o que tinha do lado de cá do Jordão. Ele sabia o povo que ele tinha, o exército que ele tinha, ele sabia o equipamento de guerra que ele tinha. Agora ele não sabia o que tinha do lado de lá. O que tem do lado de lá? Passaram-se 40 anos. Será que ainda existem gigantes? Será que ainda os povos dominantes estão bem aparelhados em guerra? Como será do lado de lá? E se a gente perder? E se a gente fracassar? E as nossas mulheres? E as nossas crianças? Como ficarão diante da minha decisão de atravessar o Jordão? Esse é o capítulo 1. O capítulo 1 de Josué é um chamado ao desafio. E eu me imagino que esse homem está muito acovardado, com muito medo pelas palavras de Deus e as palavras que Deus dá a ele. Olha o que Deus fala a Josué, dizendo no versículo 1 de Josué capítulo 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo, é morto. Boa notícia, Josué, você foi promovido. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão. Tu, eu imagino que aqui ele está bem. Tu, eu está fácil. E todo esse povo
todo esse povo para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que você pisar a planta dos pés, eu tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto, este Líbano, até o grande rio, lá para o lado da Babilônia, o Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Aqui Deus está fazendo uma abordagem geográfica, mostrando para ele como seria grande o território que ele estava pronto para receber. E o texto continua. Primeiro, note, levanta-te, Josué. Qual é a posição de um derrotado? Sentado. Qual é a posição de um fracassado? Prostrado. Enquanto o pessimista, ele vê dificuldade em cada oportunidade, o otimista, o corajoso, o vitorioso, ele vê uma oportunidade em cada dificuldade. Vou falar para você novamente para ver em qual lugar você se encaixa. O pessimista, o derrotado, o fracassado, ele vê uma dificuldade em cada oportunidade. É a oportunidade da vida, mas tem dificuldade. A terra é boa, mas tem gigante. Agora o corajoso, o vencedor, é diferente. Em cada dificuldade, ele vê uma oportunidade. Tem gigante, mas a terra é boa. Depende de como você vê. O copo pode estar meio cheio ou meio vazio, dependendo de como você lida com a sua fé e como você experimenta a sua crença no poder de Deus. Então, quem é você? O fracassado ou o vencedor? O prostrado ou o levantado? Quem é você aqui essa noite? Josué está prostrado. Josué está arredio. Josué está receoso. Por isso que Deus fala: homem, levanta, rapaz, e atravessa esse Jordão. Segundo, versículo 5 continua dizendo: ninguém, Josué, ninguém, deixa eu dar uma palestra pessoal para você, ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida. Assim como eu fui com Moisés, assim também serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo. Preste bem atenção na palavra esforça-te e tem bom ânimo, porque ela vai repetir de novo. Olha lá: porque tu farás a esse povo herdar a terra que jurei aos teus pais lhe daria. Então somente esforça-te e tem bom ânimo. Vamos lá, meu filho. Cuidado e de fazer tudo conforme a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que sejas bem sucedido por onde quer que andares. E olha o que Deus continua dizendo para esse homem, que precisa de coragem para atravessar o Jordão, e talvez seja a palavra que você precisa para enfim levantar desse estado e sair desse marasmo, sair desse mar de derrota que você vem enfrentando, onde você acha que está todo mundo contra você e que você não tem condições, onde você acha que todo mundo tem mais possibilidades que você, que todo mundo é mais rico, é mais bonito, tem mais oportunidades, todo mundo tem mais habilidades que você. Talvez seja essa palavra que você veio ouvir essa noite, para tirar a sua empresa de onde está, para sair da condição de empregado como você está, para sair da condição de desempregado como você está, para se levantar desse vitimismo e dizer que a culpa é de todo mundo. Talvez seja essa palavra agora que Deus dá a Josué, que você precisa ouvir. É a palavra da história da sua vida, é a palavra da mudança da sua realidade. E essa palavra Deus diz a Josué e diz a você: não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Medita na palavra de Deus dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu, essa é a palavra de Deus para você. Não te mandei eu, esforça-te pela terceira vez. Esforça-te e tem bom ânimo. Não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo, por onde quer que andares. Eu fico imaginando o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque nós cremos na Trindade Santa. Eu fico imaginando o Pai, vai e fala para Josué: Josué, esforça, tem bom ânimo, porque eu sou contigo. Aí ele volta, fala: vai lá agora, Jesus, conversa com ele. Aí Jesus vai lá e fala assim: Josué, esforça-te, tem bom ânimo, porque eu sou contigo. Aí ele volta e fala assim: ainda está prostrado. Aí vem o Espírito Santo e fala: Josué, esforça-te, tem bom ânimo. Uma palavra para cada parte da Trindade. É óbvio que isso não está na Bíblia. Eu estou imaginando porque esse homem precisa ouvir 3 vezes que ele precisa ter coragem, 3 vezes que ele precisa ter força, 3 vezes que ele precisa confiar em Deus, 3 vezes. O que será? Quantas vezes você vai precisar ouvir? Quantas vezes você vai precisar escutar que Deus é com você, que você pode confiar numa graça maravilhosa, que você pode esperar numa providência poderosa? Quantas vezes nós vamos ter que dizer para você:
Pare de reclamar, para de se aquietar, acalma o seu coração, esforça-te, tem bom ânimo, levanta da sua cama, levanta da sua perda, levanta do seu luto, levante da sua dor, levanta e atravessa o seu Jordão. Deus disse 3 vezes para Josué, e talvez com você já esteja na 51ª, 102ª, não sei quantas vezes você já ouviu. A questão é não é quantas vezes você ouviu, mas quando você vai acreditar nisso, quando você vai confiar de que você pode, em Deus, atravessar esse Jordão que para você é um grande, um imenso desafio. Então, já está Josué, aí estamos nós, aí está o Jordão, e além do Jordão é um mistério. O que vai ser do lado de lá, pastor? Eu não sei. Eu não sei. Pastor, mas e se? Eu não sei. Eu não sei, eu não sou vidente, não tenho bola de cristal, mas eu posso me guiar pela palavra de Deus, que não importa o que tem do lado de lá, importa quem está do lado de lá. Porque às vezes nós ficamos do lado de cá do Jordão com muita preocupação, com muita angústia, imaginando o que tem do lado de lá. Será que vai ter uma boa oportunidade? Será que vai ter um marido? Será que vai ter uma esposa? Será que vai ter um filho formado? Será que vai ter uma boa profissão? Será que vai ter a cura do lado de lá? Será que vai ter a minha realização pessoal? Será que vai ter a minha realização profissional? O que tem do lado do Jordão? E meu irmão, minha irmã, eu não sei o que tem do lado de lá, eu só sei quem está do lado de lá. Deus está do lado de lá, porque ele disse para o Josué, levanta-te, porque eu serei contigo. Passando esse Jordão, eu estarei do lado de lá com você. Então sabe qual é a sua crise? Qual é o seu problema de verdade? É que você está fazendo muitos cálculos para saber o que tem do lado de lá, e esqueceu quem está do lado de lá. E quem está do lado de lá é muito maior do que o que tem do lado de lá. E se Deus está com você, você não precisa temer o Jordão, não precisa colocar o primeiro passo na água, não precisa temer, porque Deus estará contigo, como ele disse a Josué, todos os dias da sua vida. O seu Jordão espiritual pode ser passado e ultrapassado, se você confiar que Ele está do lado de lá. Agora eu imagino que nós podemos encarar o nosso desafio de algumas maneiras. Primeiro, a primeira maneira que você pode encarar o desafio é temer. Não é temer, tá pessoal? É temer. Temer o desafio. A primeira coisa que você pode fazer. Gente, a verdade absoluta, é que quem não tem medo? Dizer para você que eu não tenho medo essa noite, que eu não tenho medo, é uma mentira, é um equívoco. Todos nós temos medo, todos nós. Agora tem pessoa que acha que encarar os desafios é ausência de medo, que coragem é ausência de medo. Quem disse isso para você? Eu tenho coragem de encarar os meus desafios, então eu não tenho medo. Não é verdade, você tem medo. A coragem não é a ausência de medo, a coragem é o enfrentamento do medo. Porque se você não tiver medo, você não precisa de coragem. A coragem é quando você olha para o seu desafio e diz, é grande. Você olha para o seu desafio e diz, parece impossível. Você olha para o seu desafio e parece que não tem saída. E você mesmo assim fala, eu vou encarar, eu vou encontrá-lo. Porque coragem não é ausência de medo. Coragem é quando você decide enfrentar o seu medo. Porque se você esperar passar o medo do seu coração, eu vou dizer uma coisa, nunca passará. Nunca, absolutamente nunca você ficará sem medo. Porque medo faz parte da nossa própria defesa humana. E nós precisamos descobrir e entender qual é o medo que conduz a nossa vida. Porque existem dois tipos de medo. Tem o medo que paralisa e tem o medo que preserva. Dois tipos de medo. O medo que me preserva, por exemplo. O medo que me preserva me faz olhar para atravessar uma rua e me preocupar em olhar para os dois lados para ver se não vem nenhuma jamanta me atropelar e me passar por cima. Não é verdade? Eu olho antes de atravessar a rua, para um lado, para o outro, averigo se existe segurança e então eu atravesso. O medo que me preserva é um medo que quando eu chego no parapeito de um hotel ou de um prédio muito alto e dá aquele frio na barriga e eu olho para baixo e falo, meu Deus, não quero nem ficar aqui perto. Esse é o medo de cair e esborrachar lá embaixo. É o medo que preserva a minha vida, é o medo que preserva a minha existência, é o medo que preserva a minha integridade, e isso é bom. Se não fosse isso, eu atravessaria a rua na primeira e já seria acertado em cheio. Agora, existe o medo que paralisa. O medo que paralisa é aquele que não é real. O medo que paralisa é aquele que me faz andar rastejando. É aquele que me faz ver fantasmas onde não existem. Que me faz ver lutas onde não existem. Medo que paralisa é aquele que me faz ver correntes e cadeias onde elas já caíram.
Medo que paralisa, que me faz viver fracassado e temeroso, onde eu já fui liberto e vitorioso. O medo que me paralisa é aquele onde eu acredito em mentiras da minha mente, mentiras das pessoas, o pessimismo social, a crise à minha volta. O medo que me paralisa é aquele que me aprisiona e não deixa com que eu haja com espontaneidade, com força, com vigor, com fé, com coragem. Então você precisa descobrir. Se você tem medo, isso é verdade, isso é fato. Que você tem medo é fato. O que você precisa descobrir é se o medo vai fazer você rastejar ou se ele vai fazer você voar. Porque medo, ou melhor, coragem não é a ausência de medo. Coragem é o enfrentamento do medo. É quando você decide encará-lo de peito aberto e dizer: agora eu vou encarar isso, agora eu vou confrontar isso, agora eu vou lidar com isso da maneira que Deus me chamou para fazer. Primeira forma de você lidar com o seu desafio essa noite é ter medo. É reagir com aquele papel de dar um passo para trás. Sabe? Quando você está pronto de realizar algo maravilhoso na sua vida. Sabe quando está a ponto de uma transformação maravilhosa se concretizar. E você está com um passo à beira do Jordão. E quando você molha o dedo na água, você diz: não vai abrir. Quando você tenta colocar o pé, você diz: não vai abrir. Então você dá um passo para trás. Você reage de uma maneira contrária e diz: eu não vou avançar. Eu não vou adiante. Primeira forma de você lidar com o seu desafio é temer o desafio, é se esquivar do desafio e sair em fuga dele. Aliás, essa é a segunda atitude: fugir do desafio. O que é a fuga? A fuga é quando você decide virar as costas. O medo me aprisiona, a fuga me faz abandonar. O medo me paralisa, a fuga me faz correr para longe, me faz ignorar o desafio, me faz desprezar como se ele não existisse. Então tem gente aqui essa noite, que já faz muito tempo, que está vivendo a vida, como se a vida fosse um parque de diversões, como se a vida fosse os meus 15 anos, como se a vida fosse o Hopi Hari. O cara sobe, desce, diverte, uhul, não tem responsabilidade, não assume os compromissos, não vê a realidade da vida, não percebe, não mensura os riscos, não anota as precauções. Tem gente que ou teme demais, ou tem gente que ignora demais. Tem gente que ou paralisa demais, ou tem gente que despreza demais. É como se não existisse desafios, como se não existisse responsabilidades na vida, como se tudo viesse de mão beijada, como se tudo fosse dado para você como uma festa de aniversário. Não! É suor, é desempenho, é performance, claro que é, mas também é dependência de Deus, dependência da graça, é investimento de vida, é entrega. A palavra de Deus diz: tudo que você for fazer, em Colossenses 3:23, tudo que você for fazer, faça de todo o coração, como para o Senhor e não como para homens. E meu irmão, não dá para evitar. Deixa eu dar uma palavra a pessoas que são empresários aqui essa noite, por exemplo. Você viu como está a concorrência do comércio? Você viu como está a crise à sua volta? Você sabe o que é isso. Agora, não dá para ignorar o desafio. Não dá para olhar para a fachada da sua empresa e achar que está tudo normal. Não dá para olhar para o uniforme dos seus funcionários e achar que é assim. Não dá para olhar para a opção de mídia da sua empresa e achar que é dessa maneira e ignorar o desafio, enquanto outras empresas estão se reinventando, estão construindo novas formas de atender os seus clientes, nova forma de vender os seus produtos. Tem gente cruzando os braços e esperando que caia do céu, ignorando o desafio. Há um grande desafio em 2017 para empresários. Há um grande desafio em 2017 para os comerciantes. É a hora de você reinventar. É hora de você não ignorar o desafio. É hora de você tomar a iniciativa. E não apenas colocar aqui numa campanha de oração e voltar para a sua empresa e deixar as paredes caindo aos pedaços e achar que simplesmente vai acontecer do dia para a noite. Tem que investir, tem que sonhar, tem que reunir, tem que projetar, tem que planejar, tem que procurar ajuda especializada, tem que procurar gente que sabe a respeito do negócio, mas tem que orar, tem que depender, tem que esperar em Deus. Você está vendo aqui? Aqui quando eu falo, é um trabalho duplo. O desafio nesse caso é um trabalho duplo. Eu me invisto, eu me reinvento, eu me habilito, eu me capacito, mas eu confio em Deus, eu espero em Deus. Sabe qual é o nosso problema, queridos? É que a gente espera muito em Deus quando a gente deveria agir, e a gente age muito quando a gente deveria esperar em Deus. A gente ainda não encontrou equilíbrio. Tem gente que está com o braço cruzado, esperando alguma coisa acontecer. Tem gente que está fazendo que nem louco, sem esperar em Deus. O equilíbrio: eu faço e eu espero, eu ajo
eu confio. É isso que é saber lidar à medida correta do desafio, porque você não pode virar as costas e falar, não, Deus vai dar graça, vai ser mais fácil, porque tem muita gente querendo atalho com o desafio. Atalho, que é o jeito mais fácil. Ele quer a profissão mais fácil. Eu dou aula para o ensino médio, e às vezes eu pergunto para os meus educandos, e pergunto para eles, o que você quer fazer? Alguma coisa que dá dinheiro, professor. O que você quer fazer? Alguma coisa que passe no vestibular. Quer passar de primeira, quer ganhar dinheiro rápido, mas não quer ser o meu desafio, não quer ralar, não quer estudar, não quer construir uma carreira, ele quer algo rápido, fast food, típico da nossa geração. Ignorar o desafio. Quantos de nós não estamos ignorando o desafio? A gente não quer conversar com o cônjuge, a gente não quer sentar para trabalhar as finanças de casa, a gente não quer colocar no papel que está em vermelho, a gente tem ignorância e desprezo pelo desafio. A gente tem medo ou a gente ignora? Tem gente que tem medo de sentar com a família para dizer, não dá para usar o cartão de crédito mais, não dá para comprar mais em 10 vezes, meus irmãos. Em outros países, as pessoas recebem por semana, elas administram o seu salário na semana. O brasileiro administra o seu salário no mês. O que uma pessoa administra em 7 dias, nós administramos em 30. E sabe o que o brasileiro está fazendo? Administrando o seu salário em 18 meses. 18! Meus irmãos, o que pode acontecer em 18 meses? Uma empresa do porte da que nós conhecemos, da nossa região, pode fechar. E pode trazer muita crise para a família. Por isso, às vezes, a gente ignora o desafio, a gente passa o cartão, a gente faz crediário, achando que isso vai resolver. Prepare-se para o desafio de uma crise econômica, para você saber lidar com isso no momento da luta. Olha só como a gente vive, às vezes com medo, às vezes ignorando, e a gente quer o caminho mais fácil. Tem muita gente que vem à igreja e quer uma poção mágica. Ele quer vir 7 terças-feiras e voltar achando que o casamento melhorou. Não pede perdão, não trata com a esposa, não ama o filho, não passa tempo com a casa. E aí quer que o casamento e a família melhorem. É a oração, mas é a ação. Tem muita gente que quer que as finanças melhorem. Sim, nós oramos para Deus prosperar. Nós oramos para Deus promover a sua vida. Nós oramos para você trocar de cargo. Mas e a pós-graduação? E a capacitação que ficou lá somente no planejamento mental e nunca saiu do papel? E o seu empenho, o seu desenvolvimento, e as suas capacidades? Nós vamos orar para Deus abençoar. Mas e você? Qual será a sua parte? Não dá para ignorar desafio, irmãos? Não dá para a gente viver como se nada acontecesse? Não dá para a gente viver como se fosse cair do céu? No mundo não tem atalhos. Aliás, atalho é uma palavra que a minha esposa arrepia quando eu falo. Primeira vez que eu peguei um atalho na minha vida, eu andei 70 quilômetros a mais, numa distância que eu tinha que percorrer 40 quilômetros. Imagina só, numa distância de 40, você percorrer 70 a mais. Ou seja, quase que eu dobrei a distância num atalho que eu tomei. E depois desse dia eu aprendi que atalho não é um caminho melhor para a gente poder conduzir a nossa vida. E isso é um perigo para você, é um perigo para mim. O mundo que oferece atalhos. Quem sabe um relacionamento mais rápido? Quem sabe uma profissão que dá dinheiro? Quem sabe uma fé mágica que vai em 7 terças-feiras? Quem sabe algo rápido? E quem disse que isso é o melhor? Tem uma história, uma ilustração que eu gosto muito, que chama Desafio na Aldeia. O cacique, ele queria preparar o novo cacique, o seu sucessor, porque ele já estava bem velhinho. E então, ele lança um desafio na aldeia. Ele pega os 3 melhores guerreiros e os coloca para fazer um teste de integridade, para ver quem poderia pegar o seu cocar. Eu ia falar coroa, mas é cocar, né? O seu cocar de cacique da aldeia. Então ele pega aqueles 3 jovens fortes, musculosos, e fala para eles o desafio. O desafio é que vocês vão até o penhasco tal, e lá tirem uma pena da ave sagrada. Eu quero uma pena da ave sagrada que está no ninho, no penhasco tal. Só falar, moleza nada. Vocês terão que levar esse tronco nas suas costas. E vocês precisarão levar esse tronco até o local para vocês conseguirem recuperar essa pena e trazer até mim. Quem chegar primeiro com a pena da ave sagrada será o novo cacique da tribo. Então, o primeiro caciquinho, ou aspirante a cacique, pegou o seu tronco, começou a caminhar e viu que o tronco estava pesado demais, e ele teve uma ideia brilhante. Bom, ele disse que tinha que levar o tronco, ele não disse como seria o tronco. E então ele pega o seu machado e corta o tronco no meio, né? De lateral, de comprido assim, e fica apenas com uma casca do tronco. E ele coloca no braço, então com o tronco mais leve, ele rapidamente chega no penhasco. O segundo também, mais espertinho, ele pensa, bom, o cacique disse que tinha que levar o tronco, não disse o tamanho do tronco. Então ele corta a beirada do tronco e deixa bem pequenininho, para ficar mais fácil,
para ele manusear e levar até o alto do penhasco. E o terceiro, que tinha recebido a missão e tinha recebido esse desafio do seu cacique, ele carregou o tronco inteiro, completo, até chegar no penhasco. Qual foi sua surpresa quando chegou lá em cima e ele já contando que seria o derrotado? Porque ele viu seus amigos saindo à frente, fugindo, indo longe e ele ficando para trás. Mas ele não desistiu. E quando ele chega lá no penhasco, ele encontra os 2 aspirantes de caciquinhos sentados entristecidos. O primeiro, que tinha cortado a madeira de fora a fora, que ficou apenas como uma casquinha dela, viu que quando chegava lá, tinha um vale para ser atravessado para alcançar o penhasco. E era exatamente o tamanho do tronco que o cacique da aldeia tinha dado. Quando ele colocou, ele não tinha segurança o suficiente para pisar naquele tronco, porque ele sabia que ficou fino demais e não conseguiria pisar para poder atravessar, que poderia quebrar e poderia jogá-lo, né, diante daquele penhasco, e ele poderia perder a sua vida. E ele está sentado, entristecido, por não ter cumprido a tarefa. O outro, que estava com um tronco menor, o tronco não alcançava do lado de lá da ribanceira. Ficou pequeno demais. E o terceiro, que lutou, que suou, que carregou o seu tronco, que carregou a sua cruz, que carregou o seu desafio até o final, conseguiu colocar o seu tronco, atravessou em segurança, retirou a pena sagrada daquela ave e se tornou cacique da tribo. Não é quem chega primeiro, é quem chega certo. Não é quem faz rápido, é quem faz certo. Se você quer ignorar o desafio, fingir que é tudo um passe de mágica, que não tem que conversar com a família, que não tem que buscar a Deus, que não tem que procurar formação, que não tem que procurar negociação. Se você acha que é tudo num passe de mágica, você é o caciquinho que quer chegar rápido, mas não vai chegar com o seu prêmio. Agora, se você tomar a iniciativa de carregar a sua cruz, de pagar o preço, de ser um cristão verdadeiro, de andar com Jesus, de abster das coisas desse mundo, porque tem gente que está com crise, com finanças até as tampas, e está gastando dinheiro em cigarro, em cachaçada no boteco. Como é que vai resolver a vida financeira? Se você pagar o preço de andar corretamente, de andar na palavra de Deus, de sair dos vícios, de sair da prostituição, de sair do erro, de sair da mentira, da corrupção, se você sair de tudo isso e carregar o peso, vai demorar mais, isso eu te garanto, mas você vai chegar lá. Você vai chegar lá, porque não é quem chega primeiro, é quem chega da maneira certa. Não dá para ignorar o desafio, queridos. O Josué estava do lado de cá. Não tem um caminho, Senhor? Não, é atravessar o Jordão e levar esse povo para Canaã. E por fim, a última maneira de você encarar o seu desafio é enfrentá-lo, é não temer, é você não ficar do lado de cá roendo as suas unhas achando que não tem solução. Porque existe uma palavra de Deus a Josué, e a palavra de Deus a Josué, e aqui eu quero voltar um pouquinho com vocês, é essa: esforça-te, tem bom ânimo, porque o Senhor teu Deus, né, estarei contigo por onde quer que andares. Sabe por que eu digo para você essa noite, vale a pena enfrentar os seus desafios? Vale a pena encará-los? Sabe por que vale a pena? Porque Deus disse uma promessa, Ele falou que estaria com você. Você não está sozinho, você não está sozinho. Você pode confiar em Deus, você pode esperar em Deus, que vai ajudar você a carregar essa cruz, que vai ajudar você a carregar esse fardo, que vai ajudar você a chegar lá. Não espere um caminho fácil na fé, não espere um caminho mágico na fé, espere um caminho com lutas, com desafios, com suor, com lágrimas, com choro, mas também espere um caminho com graça, com amor, com cuidado, com provisão, com proteção. Tudo isso Deus tem para te dar. Não é o que tem do lado de lá, é quem está do lado de lá. E Jesus disse em Mateus capítulo de número 28, o versículo de número 20: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está conosco, essa é a confiança. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, diz o Salmo 23 versículo 4, eu não vou temer mal algum. Eu não vou temer, porque eu sei que o Senhor está comigo. Deus está conosco, Deus está presente. Esta foi a promessa de Deus para Josué. Josué talvez tinha muitas dúvidas. E aí os gigantes? E o rio Jordão? E esse povo teimoso? Deus diz: eu estou com você. Mas e eu estou com você? Mas e eu estou com você? E essa noite você está perguntando: mas e o meu casamento? E Deus está dizendo: eu estou com você. Mas e meu trabalho? Eu estou com você. Mas e aquele crediário, aquela dívida, aquela situação? Eu estou com você. Mas e aquele diagnóstico do médico? Eu estou com você. Talvez você esteja perguntando tantas coisas que tem do lado de lá do Jordão, e Deus está dizendo para você: eu estou com você. Por enquanto, é tudo que você precisa saber. E que bom que é tudo que nós sabemos essa noite. Ele está conosco, e isso nos basta. Vamos ficar em pé? Vamos orar?
Quero convidar nossa equipe de intercessão que vem aqui à frente. Esse é o capítulo 1. Semana que vem nós vamos para o capítulo 2 de Josué e descobrir o que torna esse homem um guerreiro. Hoje foi o desafio. Semana que vem, desafio você a voltar e a descobrir isso com seus próprios ouvidos e aplicar também no seu coração. Enquanto nós cantamos essa canção, eu queria convidar você que está na 5ª, 6ª e 7ª semana de oração. Pode vir à frente, nós vamos orar com você. Mas eu quero que você que fica no seu lugar cante com muita fé essa palavra que nós vamos cantar agora, que é uma palavra de Deus, o que nós vamos fazer. E você hoje, que quer começar a sua campanha, vem com esse pessoal aqui orar e depois pegue o seu cartão aqui à frente ou na saída do nosso tempo com a nossa secretária. E volte a semana que vem para a 2ª semana de oração. 5ª, 6ª, 7ª semana. E você que vai começar hoje, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo estás. E se o meu Deus comigo estás, a quem eu temerei? A quem eu temerei? Não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Gloriosa luz, e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, verei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo estás. E se o meu Deus comigo estás, a quem eu temerei? A quem eu temerei? Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Não, 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 não. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Oh, eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei.
posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei. Eu não sei se essa noite você veio, se você veio vendo uma escuridão, se você veio a esse lugar enxergando um túnel sem saída, se você veio essa noite vendo um Jordão se levantar. Eu não sei qual é a sua fronteira, eu não sei qual é o seu impedimento, eu não sei qual é o seu limite, eu não sei o que tem do lado de lá, mas eu sei quem está do lado de cá, quem estará com você do lado de lá. E o Senhor prometeu que Ele nunca te deixaria, nunca te desampararia, e Ele está com você essa noite. Onde quer que você pise, por onde quer que você vá, confie, espere, haja, ore, dependa, atue, mas confie no Deus de graça e de poder. Ele está com você essa noite, Ele vai dar vitória sobre a sua vida. Apenas não desista. O deserto só acaba para quem para de andar, ou só fica para aqueles que andam em círculos. Por isso, não pare de andar, continue andando, continue se projetando à frente, que uma hora esse deserto acaba. Continue confiando, esperando em Deus. O deserto não passa para quem para de andar. Continue caminhando, continue esperando, continue confiando. Pai, eu abençoe os seus filhos. Nós aqui estamos clamando a Tua presença. Ajude-nos, mostre que o Senhor está presente, mostre que o Senhor está conosco, mostre que o Senhor nos abraça, mostre que o Senhor nos ajuda, mostre que o Senhor nos leva diante desse rio. É a nossa oração essa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Nunca te deixou, Ele está aqui e Ele vai te ajudar a passar por esse Jordão em nome de Jesus. Uma boa semana. Vou com Deus, meus irmãos. Até a semana que vem. Nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou.